Senhoras e senhores, bom dia a todos. A seguir daremos início à entrevista coletiva que tem por objeto a 65ª fase da Operação Lava Jato, denominada Operação Galeria. Solicitamos a todos, como já é de praxe, identificar e se informarem qual veículo de comunicação representam. À mesa, apresentamos as seguintes autoridades: o Superintendente Regional da Polícia Federal no Paraná, delegado de Polícia Federal Luciano Flores de Lima, a delegada de Polícia Federal coordenadora da presente fase, Penélope Altomar Leme Gama, o procurador do Ministério Público Federal, Roberson Henrique Pozobon, o procurador do Ministério Público Federal, Ataíde Ribeiro Costa, e o auditor fiscal da Receita Federal, chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação da 9ª Região Fiscal, Edson Chinia Suzuki. Com a palavra, o superintendente regional, delegado Luciano Flores de Lima. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Hoje estamos deflagrando. Está sem áudio? E agora, como é que está aí, pessoal? Estão ouvindo? Melhorou? Qualquer coisa é só falar aí, então. Bom dia a todos. Na data de hoje, estamos deflagrando a 65ª fase da Operação Lava Jato no Paraná. Operação essa que conseguiu, nesta fase, demonstrar diversas provas, não só de corrupção, mas especialmente de lavagem de dinheiro por diversas de suas formas. Eu destacaria que a investigação que hoje é deflagrada é uma aula de lavagem de dinheiro para aqueles que querem entender as diversas formas que o crime organizado se utiliza para lavar o dinheiro, lavar os ativos, transformar recursos de origem ilícita em recursos com aparência lícita, mesmo que a organização demore bastante tempo para dar essa aparência, como de fato aconteceu, e se utilize de diversas formas, como neste caso foi verificado. Por exemplo, investimento e sobrevalorização de obras de arte, financiamento imobiliário fraudado em nome de terceiros, utilização de laranjas, transações financeiras no exterior, contas e ativos no exterior, tudo para tentar maquiar uma origem lícita, ocultar ativos das autoridades brasileiras e, assim, poder fazer uso de um recurso na casa de milhões que foram objetos de corrupção e de desvio de recursos públicos. Eu gostaria, em nome aqui da Superintendência da Polícia Federal, agradecer o empenho sempre presente do Ministério Público Federal, aqui representado pelos doutores Roberson e doutor Ataíde, os quais tiveram à frente dessa investigação. Também agradecer, né, o esforço sempre presente, sem o qual também não teríamos sucesso, da Receita Federal, aqui representado pelo auditor Edson, demonstrando que as instituições aqui do Estado brasileiro estão sempre firmes e do lado sempre combatendo a corrupção e o crime organizado no Brasil. E agradecer aqui a doutora Penélope, representando, né, todos os investigadores da Polícia Federal, que mais uma vez se esforçaram para ter êxito em mais uma fase da Operação Lava Jato, que, como ela vai falar, obteve êxito, inclusive, nas buscas, encontrando objetos que, inclusive, foram descritos como necessários para serem apreendidos e conseguimos, a Polícia Federal conseguiu localizá-los na presente data. Tá bem? Então, eu passo agora a palavra para o Ministério Público Federal, começar pelo Dr. Roberson, que vai poder dar detalhes dessas investigações. Muito obrigado a todos. Muito bom dia a todas e todos. Agradeço ao doutor Luciano pela introdução. Essa 65ª fase da Operação Lava Jato, ela retoma um estratagema, um mecanismo criminoso que já vem sendo revelado em várias outras fases. Então, desde o ano de 2014, quando deflagrada a primeira fase da Operação Lava Jato, temos visto os grandes esquemas de corrupção envolvendo o pagamento de propinas por agentes privados de grandes empresas
em favor, por intermédio de operadores financeiros, doleiros, em favor de agentes públicos que ocupavam cargos de gerência ou diretoria em grandes estatais, que, por sua vez, também repassavam propinas aos agentes políticos que lhes mantinham no cargo. Então, no esquema criminoso de hoje, o que a gente está a apurar ou aprofundar a investigação é justamente o pagamento de propinas vinculados a contratos da Transpetro, uma subsidiária integral da Petrobras, e propinas pagas também no interesse da obra de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Então, estão em questão hoje investigações de corrupções nas duas maiores estatais brasileiras, a Petrobras e a Eletrobras. Particularmente no que diz respeito à 65ª fase da Operação Lava Jato, a gente pode dividir em 3 conjuntos de fatos aqueles que estão sob apuração. 2 conjuntos de fatos relativos a corrupções e um terceiro conjunto relativo às lavagens de dinheiro relacionadas a essas corrupções. Então, o primeiro conjunto de fatos diz respeito a possíveis crimes de corrupção praticados pelo ex-senador e ex-ministro de Minas e Energia Edson Lobão, em conjunto com Márcio Lobão, relacionados a contratos celebrados pelo Grupo Estre com a Transpetro, sendo que o Grupo Estre aí é formado pelas empresas Polidutos, Estre Ambiental e Estaleiro Rio Tietê. Um segundo conjunto de fatos diz respeito a possíveis crimes de corrupção, também praticados, em tese, pelos investigados Edson Lobão e Márcio Lobão, relacionados ao contrato celebrado pela Odebrecht para a construção da usina de Belo Monte. E, por fim, um terceiro conjunto de fatos diz respeito justamente aos crimes de lavagem de dinheiro, que foram praticados por diferentes formas, por variadas maneiras, e que estão sendo investigados, relacionados justamente às propinas que foram pagas nos 2 esquemas ilícitos anteriores. Então, em resumo, estamos falando aqui de 2 grandes esquemas de corrupção, de propinas pagas por 2 grandes grupos empresariais, sendo que os destinatários dessas propinas, segundo apontam as investigações, são os mesmos, receberam esses valores em espécie, e o que se está a apurar na 65ª fase são possíveis lavagens de dinheiro que foram efetuadas para ocultar, dissimular, reinserir esses valores na conta dos beneficiários finais. Falando aqui sobre a lavagem de dinheiro, entre os estratagemas, as metodologias utilizadas, estão transações sobrevalorizadas de obras de arte, e nesse sentido, um dos objetos de busca hoje se trata de uma galeria de arte e seu sócio, simulações de operações de compra e venda de imóveis, simulação de empréstimo, operações fracionadas de saques e depósitos em espécie e movimentações de valores milionários por meio de contas abertas em nome de empresas offshores no exterior. Chamou bastante atenção nesse contexto o fato de que aquele que foi alvo de prisão preventiva, o senhor Márcio Lobão, ele apresentou, de acordo com os dados cujo sigilo fiscal foi afastado e analisado, uma evolução patrimonial muito significativa. Na época dos fatos, portanto, entre 2007 e 2017, o patrimônio de Márcio Lobão saltou de cerca de 8,9 milhões de reais para cerca de 44 milhões. Então, esse crescimento aliado a diversas evidências que apontam no sentido de que ele recebia propinas vultosas das empresas investigadas, chamou bastante atenção na investigação e demanda diligências investigatórias, desdobramentos para que possa ser melhor esclarecido. Sintetizando, então, agora o primeiro conjunto de fatos, que diz respeito à corrupção na Transpetro. É oportuno lembrar que o senhor Sérgio Machado foi nomeado presidente da Transpetro no ano de 2003 e lá permaneceu nessa posição de presidente da Transpetro até 2014. Conforme ele expôs detalhadamente em sua colaboração, para que fosse alçado e permanecesse no seu cargo, ele contou com o apoio de diversos políticos, dirigentes, pessoas influentes dentro do partido MDB.
e, em decorrência disso, se comprometeu a coletar propinas em favor desses integrantes e repassar a eles ao longo de todo esse período. Então, é nesse contexto que se aprofundam investigações sobre possíveis propinas repassadas a Edson Lobão e Márcio Lobão. Edson Lobão foi senador da República entre 95 e 2019, mas particularmente o cargo que ele ocupava à época dos fatos aqui era o cargo de ministro de Minas e Energia, portanto, um cargo que tinha ascendência sobre as duas estatais que foram vitimadas, Petrobras e Eletrobras. Ele ocupou esse cargo de 2008 a 2015. E também representou uma importante liderança do MDB, tendo ele solicitado, então, vantagens indevidas por intermédio de Sérgio Machado, segundo o relato desse colaborador, ao Grupo Estre. O que o Sérgio Machado relatou em sua colaboração? Ele disse que o senhor Edson Lobão seguia um procedimento diferente dos demais políticos no que diz respeito às solicitações e ajustes de propinas. Ele falou que, em regra, o Sérgio Machado disse que, em regra, ele se reunia com os agentes políticos que lhe apadrinhavam em Brasília e passava para eles os dados com codinomes, locais, datas e valores de propinas. Os políticos, então, repassavam para os seus emissários, que se encarregavam de coordenar com as empresas corruptoras os pagamentos. Só que, no que diz respeito a Edson Lobão, o Sérgio Machado mencionou que o Edson não seguia esse procedimento. Ele falou que, por vezes, conversou com o Edson em Brasília, mas o ministro não adotava os dados para as coletas do propina, e, em vez disso, ele falava, olha, meu filho vai conversar contigo na Transpetro e vai ajustar esses detalhes dos recebimentos. Esses encontros entre Márcio Lobão e Sérgio Machado, de fato, puderam ser evidenciados na investigação, a partir do acesso aos registros da portaria da Transpetro. Foi possível verificar que Márcio Lobão esteve na Transpetro ao menos 44 vezes entre 2009 e 2013, período no qual, segundo Sérgio Machado revelou, havia os pagamentos de propinas. Segundo ele falou, todos os encontros que ele teve, todos os encontros que Sérgio Machado teve com Márcio Lobão na Transpetro tiveram como único e exclusivo motivo o ajuste, o acerto de como as propinas seriam pagas, os valores, as formas, os detalhes dos pagamentos. Mencionou também o senhor Sérgio Machado que o endereço comum onde o senhor Márcio Lobão recebia esses valores ou coletava os valores das propinas era um escritório de advogados vinculado à sua família, à sua esposa particularmente, localizado na Rua México, no Rio de Janeiro. Segundo evidências angariadas ao longo da investigação, houve a entrega de dezenas de milhões de reais em propinas nesse local ao longo de diversos anos. É interessante também, nesse caso, uma particularidade. Por uma questão logística, qual seja, o desejo manifestado por Edson Lobão de receber as propinas em espécie no Rio de Janeiro, o senhor Sérgio Machado intercedeu para que fosse composto um consórcio formado pela empresa NM e pela empresa Polidutos, consórcio esse que, por ser integrado pelo Grupo Estre, poderia fazer os repasses de propinas no Rio de Janeiro. Ele buscou, então, colocar os executivos em contatos, explicou a eles que seria garantido o contrato caso eles anuíssem com os pagamentos de propina, e houve, então, esse compromisso. O consórcio se chama NM Dutos Osbra, formado, então, por essas duas empresas. Mas ele disse também que os pagamentos de vantagens indevidas, de propinas, não se restringiram no que diz respeito ao Grupo Estre para Edson Lobão e seu filho a esse consórcio. Ele disse que em todos os contratos celebrados pelo Grupo Estre com a Transpetro, haviam percentuais de propinas de referência que variavam de 1% a 5%, e que esses percentuais eram aplicados em todos os contratos e as propinas pagas em decorrência de todos eles. Então, aqui foi possível levantar, por exemplo, que a Estre teve 5 contratos celebrados com a Transpetro, que o valor das propinas, segundo disse Sérgio Machado, seria de 3% a 4% do valor do contrato, o que somaria uma propina orbitando em torno de 8 milhões a 11 milhões de reais. No que diz respeito a Polidutos, foram celebrados 16 contratos com a Transpetro entre 2008 e 2014, percentual de propina de referência, segundo Sérgio Machado, também de 3% a 4%, propinas
totalizando um montante em torno de 8 a 11 milhões de reais. Consórcio NM Dutos Osbra, aquele feito sob medida para a entrega das propinas no Rio de Janeiro, segundo revelado pelo Sérgio Machado, tinha um quantitativo, um referencial de propinas muito elevado, que seria de 5,5% de propinas, o que gera um percentual, um valor estimado de propinas de 29 milhões. E, por fim, Estaleiro Rio Tietê, que era também uma outra empresa vinculada ao Grupo Estre. Segundo Sérgio Machado, celebrou 20 contratos com a Transpetro, o percentual de propina aplicado ali era de 1% a cada contrato, que levou a um pagamento a uma estimativa de propinas de cerca de 4 milhões. Parte desse esquema criminoso, não no que diz respeito ao repasse das propinas para o grupo político, mas no que diz respeito ao repasse de propinas para o grupo administrativo, o próprio Sérgio Machado, já foi objeto de denúncia, investigação e denúncia anterior. Nesse contexto, quando investigado, o sócio ou principal dirigente do Grupo Estre, o senhor Wilson Quintela, confirmou que, de fato, houve solicitação de propinas por parte de Sérgio Machado, de valores que orbitavam em torno de 1,5% a 3%, segundo ele disse. Também foi possível corroborar todo esse cenário criminoso a partir da investigação da forma como o Grupo Estre lavava os seus recursos. Foi possível verificar que ele contratou um escritório de advogados chamado Mauro de Moraes, Sociedade de Advogados, com contratos com valores expressivos que não eram prestados, e logo após o repasse dos valores para esse escritório, havia uma série de saques de valores fracionados em espécie que eram repassados a um emissário do senhor Wilson Quintela, executivo da Estre, que se trata da pessoa do Antônio Cange. Segundo revelou a investigação e diversas fontes, Antônio Cange era a pessoa responsável por pegar o dinheiro em espécie gerado pela Estre a partir de contratos falsos e repassar esse dinheiro lá na Rua México, no Rio de Janeiro, aos cuidados do senhor Edson Lobão e Márcio Lobão. E, de fato, foi possível, aprofundando-se as investigações, verificar indícios veementes de que ocorreram pelo menos 4 entregas como essas nos anos de 2013, entregas essas que puderam ser confirmadas a partir da análise dos dados obtidos por meio da quebra do sigilo telefônico dos investigados. Então, os elementos angariados na investigação mostraram o quê? Que Antônio Cange entrava em contato com um escritório de advogados, no qual figura como sócia a esposa de Márcio Lobão. Logo depois ele se deslocava de São Paulo para o Rio de Janeiro. O celular dele era marcado nas proximidades, cerca de 150 metros do escritório, a partir das estações radiobases, ou seja, das ligações que ele efetuava, estavam numa antena vinculada próximo ao escritório, e depois se verificava que ele voltava do Rio de Janeiro para São Paulo no mesmo dia. Eu cito aqui como um exemplo desses fatos uma possível entrega de valores ocorrida no dia 26/8/2013. O que aconteceu? Nos dias seguintes. No dia 26/8/2013, o senhor Antônio Cange, entre o dia 26 e 28, ele efetuou 5 contatos telefônicos com o escritório de advogados em questão. Logo na sequência, no dia 28/8, entre as 12 horas e as 16 horas, o Antônio Cange se desloca de São Paulo para o Rio de Janeiro. No mesmo dia 28, só que aí às 16 horas da tarde, o Antônio Cange faz uma ligação que está vinculada a uma antena muito próxima do escritório. E no mesmo dia 28, às 18 horas, no fim da tarde, portanto, Antônio Cange está de volta em São Paulo. Essas idas e vindas trouxeram indícios veementes de corroboração das palavras dos colaboradores e das demais provas angariadas. Um segundo conjunto de ilícitos, como disse no início, diz respeito à corrupção envolvendo o contrato para a construção da usina de Belo Monte, que será explicitado pelo Dr. Ataíde. Bom dia a todos. Cumprimento os presentes, na pessoa do Dr. Luciano, que abriu os trabalhos. Em relação a Belo Monte, a investigação prossegue também nesse sentido, principalmente para localização dos ativos que estão ocultos em razão de crimes de lavagem de dinheiro.
Nós recebemos, logo após a decisão do Supremo Tribunal Federal relativa à perda de foro do senhor Edson Lobão, o inquérito relatado pela Polícia Federal relativo às investigações de Belo Monte no que toca a pagamentos efetuados pela Odebrecht. Nessa investigação, percebeu-se que parte dos valores da propina ajustados foram efetivamente pagos e, por isso, foi promovida a denúncia e recebida a ação penal. No caso em questão, Edson Lobão, na condição de ministro de Minas e Energia, se sentiu no direito de solicitar propinas para integrantes do consórcio Norte Energia, entre elas a empresa Odebrecht, por participarem da construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Chamou muita atenção a audácia do ex-ministro de Minas e Energia, que chegou a visitar um dos representantes da Odebrecht no hospital para fazer a solicitação da propina relativa a Belo Monte. Isso está muito faticamente descrito na denúncia. E as empresas, segundo colhido na investigação, as empresas relativas a Belo Monte, elas tinham intenção de obter um aditivo de valor e estavam resistentes em ter essa acolhida pelo governo. Foi em razão disso que todas as empresas, em especial a Odebrecht, que é objeto da ação penal, resolveram parar de pagar as propinas para Edson Lobão e Márcio Lobão. Isso gerou um incômodo entre o agente público e seu filho, e em 2014, Edson Lobão fez uma visita ao Odebrecht pedindo de forma veemente o retorno das propinas, e um dos diretores da Odebrecht aprovou o pagamento de mais um valor. Futuramente, depois disso, o aditivo pretendido foi realizado com as empresas que compunham o consórcio, construtor Belo Monte. O que chamou atenção é que o Márcio Lobão foi credenciado por seu pai para receber a propina, e tal como no caso da Transpetro, o Márcio Lobão tinha a função de passar o chapéu. Era ele o responsável por coletar os valores e também por gerenciar depois os valores e a sua ocultação. Nós percebemos por várias provas a constatação de que os valores foram pagos, a exemplo de relatórios de contabilidade paralela da Odebrecht no sistema Browsers. Também foram colhidas provas de uma transportadora de valores usada pela Odebrecht para fazer os pagamentos ilícitos, e nós temos, em razão de busca e apreensão efetivada pela Força Tarefa do Rio de Janeiro, recibos da entrega desses valores no escritório da Rua México, tal como ocorreu no caso da Transpetro, objeto de indagação anterior. Nesses pagamentos de propina relativos ao Odebrecht, o senhor Edson Lobão era identificado como esquálido, e os pagamentos na Rua México eram efetivados sempre nesse escritório de advocacia vinculado à família Lobão, onde a senhora esposa do senhor Márcio Lobão mantinha o escritório com a família do seu sogro. Chama atenção também na investigação as várias formas de lavagem de dinheiro, e aqui a gente gostaria de explicitar a questão envolvendo a manutenção de empresas offshore no exterior. O senhor Márcio Lobão, ele foi objeto de busca e apreensão no dia 16 de fevereiro de 2017, por ordem do Supremo Tribunal Federal, na denominada Operação Leviatã. Esse inquérito era o inquérito 4292. Logo depois da efetivação das buscas e apreensões, alguns dias após, em 6 de março de 2017, o senhor Márcio Lobão apresentou declarações retificadoras dos impostos de renda dos anos calendários de 2012, 2013, 2014 e 2015. O que significavam essas retificadoras? Essas retificadoras tinham por objeto tornar declaradas contas ocultas mantidas por Márcio Lobão na Suíça, contas estas que não apareceram nas declarações originais. Eram contas mantidas no Banco Julius Baer e no Banco Credit Suisse. Foram declarados mais ou menos 6,5 milhões de reais em ativos financeiros nessas contas offshores, e também aplicações financeiras que somavam a quantia aproximada de 500 mil reais. Dentre as contas mantidas, tinha uma conta no Julius Baer que tinha o valor de 1,7 milhões de reais em 31 de dezembro de 2015. Chamou a atenção da investigação as manobras buscando ocultar valores e dissimular pagamentos de propina.
Inclusive, depois, em 12 de março de 2018, ou seja, quando a investigação da Lava Jato já estava muito ostensiva, de conhecimento público, em 2018, Márcio Lobão faz uma nova retificação em declaração de imposto de renda anterior e faz uma retificadora da declaração de imposto de renda do ano de 2016. E nesse ano de 2016, essa retificação, ela simplesmente faz desaparecer a conta do Banco Julius Baer, no qual anteriormente ele tinha aproximadamente 1,7 milhões de reais. Ocorre que, no aprofundamento das investigações, o Ministério Público Federal buscou a quebra da quebra telemática dos e-mails do senhor Márcio Lobão e demonstrou que, mesmo com a retificação da declaração de imposto de renda de 2016, Márcio Lobão ainda mantinha valores e controlava contas offshore no exterior. E nós percebemos que ele tinha saldos nessa conta em 2016, 2017 e 2018. Parte dos valores foram transferidos para origem desconhecida da investigação, por isso a necessidade da prisão preventiva para que o produto do crime seja efetivamente recolhido aos cofres públicos novamente, e chama a atenção que em 12 de abril de 2019, Márcio Lobão recebe um e-mail de um senhor chamado Silvano Bernasconi, um administrador de contas offshores, com documentos e extratos bancários de contas offshores denominadas Madagascar e Rauto, contas essas controladas, na verdade, por senhor Márcio Lobão e que era objeto de ocultação. Inclusive, chama a atenção que na mensagem há uma menção aqui a uma das contas offshore, ela faria aniversário de 10 anos, ou seja, são um período longo e duradouro de prática de crime de lavagem de dinheiro por meio de contas no exterior. Além dessas questões envolvendo a lavagem de dinheiro por meio de contas offshores que mostram uma prolongada prática de crimes de ocultação de ativos, na investigação foram demonstradas inúmeras outras práticas de ocultação de bens. E, a partir daí, eu gostaria que o Dr. Robson explanasse outros fatos objeto da nossa investigação de hoje. Então, como de fato mencionou o doutor Luciano no início desse ato, da coletiva, de fato essa investigação ela traz quase que um desafio ou um exemplo doutrinário de possíveis formas de se lavar dinheiro, com obras de arte, depósitos em espécie, empréstimos, operações no exterior, e em decorrência disso o que se busca hoje no cumprimento dos mandados de busca e as medidas cautelares executadas hoje é angariar novas provas que permitam colocar novas peças nesse quebra-cabeça. Só para concluir aqui, um outro aspecto diretamente relacionado com a movimentação de valores por meio de offshores no exterior pelos investigados, diz respeito ao fato de que esse gerente, esse agente que movimentava as contas de Márcio Lobão no exterior, o senhor Silvano Bernasconi, ele também foi um agente responsável por movimentar contas de outros investigados da Operação Lava Jato. Então, uma dessas contas que ele movimentou ou geriu em favor de um operador financeiro, no caso o senhor Mário Miranda, foi a conta Tech Trade. Por meio dessa conta Tech Trade foram efetuados pagamentos em favor de pelo menos 3 funcionários públicos da Petrobras, Ulisses, Pinot e o senhor Aloysio. E foram encontrados na investigação indícios de que esse gerente dessa conta se comunicava com eles. Então é possível verificar que, por vezes, diferentes investigados, sejam eles empresários, sejam eles operadores financeiros, sejam eles agentes políticos ou vinculados a agentes políticos ou mesmo funcionários públicos, eles se valem dos mesmos agentes para praticar ilícitos no exterior. No caso das contas que foram movimentadas, a Tech Trade, as contas desses agentes públicos da Petrobras, já foi objeto de investigação, deflagração de operação, denúncia, já foi instruído, já foi julgado. Eles já foram condenados no âmbito da Operação Lava Jato. Hoje, esse agente, Silvano Bernasconi, ele é objeto de busca para ver se, porventura, a sua atuação não foi além do esquema anterior, do esquema de hoje, talvez ele tenha sido ainda maior.
No que diz respeito às outras tipologias de lavagem ou formas de lavagem, são 1001 formas, a criatividade dos investigados para lavar dinheiro realmente impressiona, e algumas deixam rastros maiores, outras deixam rastros menores, mas todas, cedo ou tarde, deixam rastros. E atrás desses rastros, desses vestígios que nós estamos. Uma delas, no presente caso, um conjunto de operações que se revela suspeita no contexto da investigação que estamos comentando, diz respeito ao fato de que foram feitos, à época dos fatos, entre 2008 e 2012, uma série de depósitos fracionados em espécie nas contas pessoais do senhor Márcio Lobão e de sua esposa, Marta Lobão. Cerca de 2.100.000 reais foram depositados por meio de 104 depósitos entre os anos de 2008 e 2012 nas contas dele. E chama atenção, dentre esses depósitos, um em particular, realizado em janeiro de 2011, foi um depósito de 998 mil reais, efetuado em dinheiro, numa agência bancária no Brasil. Esse depósito foi efetuado ao tempo em que diversas empresas, segundo revelado por várias provas da investigação, estavam fazendo pagamentos de propinas em espécie ao senhor Márcio Lobão. Então, está aí um vestígio que pode corroborar uma série de outras provas da investigação. Chama atenção também, analisando um pouquinho mais detidamente esses depósitos em espécie, que não apenas foram feitos depósitos em espécie nessas contas, mas também foram feitos saques em espécie dessas contas. E alguns dos saques em espécie que foram efetuados nessas contas têm um interesse particular à investigação, como, por exemplo, saques que foram efetuados pela senhora Ruth Ribeiro da Silva, que exercia a função de ajudante parlamentar sênior do gabinete do senhor Edson Lobão entre os anos de 2015 e 2017. A investigação revelou que, em 29 de 3 de 2018 e 2 de 4 de 2018, essa senhora efetuou 2 saques em espécie no montante de R$ 49.990 das contas geridas pelo senhor Edson Lobão em conjunto com a sua mãe, Nice Lobão. O próprio valor, dois saques de R$ 49.990 já chama atenção. Mas o fato de que esses saques foram feitos logo depois da mudança de uma normativa do COAF torna a operação ainda mais suspeita. A partir de uma revisão, a partir da circular 3839, que entrou em vigor em 27 de dezembro de 2017, ou seja, cerca de 3 meses antes dessas operações, o COAF passou, as instituições financeiras passaram a se tornar, passou a ser obrigatório das instituições financeiras informar saques em espécie efetuados em valor superior ou igual a 50 mil. Ou seja, ficou aqui claro que esses saques efetuados no valor de R$ 49.990 foram feitos nesse valor para possivelmente não chamar a atenção das instituições financeiras e para que não houvesse reporte deles à unidade de inteligência financeira, o COAF. Um outro conjunto de operações sobre a qual recai suspeitas de lavagem de dinheiro diz respeito à aquisição e venda de obras de arte. Particularmente no que diz respeito à investigação de hoje, chamou atenção uma transação efetuada pelo senhor Márcio Lobão para adquirir uma obra de arte da artista Beatriz Milhazes. O nome da obra de arte é A Serpente e o Pássaro. Essa obra de arte, segundo declarado pelo senhor Márcio Lobão em sua declaração de imposto de renda, foi adquirida em 14 de 5 de 2014, da Periquita Artes, pelo valor de R$ 802 mil, tendo ainda um pagamento adicional de R$ 493 mil em favor da arte contemporânea, que teria intermediado a venda, conhecida popularmente como Galeria Fortes Vilaça. Ou seja, o custo total dessa obra declarado pelo senhor Márcio Lobão foi de cerca de R$ 1.295.000. O que chama atenção? Chama atenção o fato de que ele declarou isso em seu imposto de renda, mas verificando o sigilo verificando as informações bancárias obtidas mediante o afastamento do sigilo das suas contas, não foi possível verificar transferências compatíveis com essa aquisição de obra de arte.
A única transferência que foi possível verificar ao tempo foi uma transferência no montante de R$183 mil para a arte contemporânea. Não foi possível verificar transferências para Periquita Artes, não foi possível verificar transferências de mais de R$1 milhão. Isso em si, num contexto em que várias provas indicam que ele recebia valores em espécie de propina, já seria suspeito. Mas essa suspeita ela se tornou ainda maior a partir da análise de materiais que foram apreendidos na busca e apreensão cumprida por ordem do ministro Fachin, pelo Supremo, no ano de 2017. Como destacado pelo doutor Ataíde, em 16 de fevereiro de 2017 foi deflagrada a Operação Leviatã e o senhor Márcio Lobão foi lá naquela oportunidade alvo de medidas de busca e apreensão. Um dos endereços onde foi realizada a busca e apreensão foi a sede, o escritório profissional dele, que era da Brasil Cap. E nesse local foi apreendida uma pasta que muito interessa a investigação em curso hoje. A pasta tinha o nome Galeria Fortes Vilaça, nome fantasia da arte contemporânea. O que tinha dentro dessa pasta? Tinha uma carta datada de dezembro de 2013, em que a Galeria Vilaça encaminhava para Márcio Lobão o preço da obra em comento, da obra A Serpente e o Pássaro, cerca de $550 mil. Na mesma pasta tinha um envelope, e nesse envelope havia anotações manuscritas com os seguintes dizeres: segunda, 10h30, Praia de Botafogo, número 300, 10º andar. 2 números de telefone, Arlene Silva Melo, Augusto Roque. Vamos decifrar essas anotações. Bom, em primeiro lugar, a Praia do Botafogo, 300, 10º andar, é o escritório, a sede da Odebrecht. Augusto Roque é o executivo, ou ex-executivo da Odebrecht, que informou que em fevereiro de 2014 recebeu Márcio Lobão na sede da Odebrecht e que nessa oportunidade Márcio Lobão solicitou a ele R$500 mil de propina em espécie. Foi possível, a Polícia Federal efetuou diligências e verificou que no escritório da Odebrecht, de fato, havia a menção da entrada do senhor Márcio Lobão justamente no dia em comento, dia 17 de fevereiro, salvo engano. Não bastava isso, foram encontrados 3 cheques ao portador emitidos pela Galeria Almeida e Dali. E esses cheques estavam dentro do envelope onde havia anotação do endereço da Odebrecht, de uma data onde supostamente, onde as provas indicam que houve entrega de propina e o nome do executivo responsável pelo pagamento. Então, dentro desse envelope tinha cópias de 3 cheques emitidos pela Almeida e Dali Galeria de Arte, 2 cheques no valor de R$200 mil e um cheque no valor de R$237 mil, valor total dos cheques R$637 mil. O que é interessante? Conforme revelado pelo Augusto Roque, já objeto de denúncia, o pagamento dos R$500 mil de propina da Odebrecht ao Márcio Lobão ocorreu no dia 26/2 de 2014. De fato, foram encontrados naqueles sistemas de propinas da Odebrecht menções a esses pagamentos. Então, no dia 17/2, há uma data de reunião com o Márcio Lobão. Essa data foi confirmada. O Márcio Lobão entrou na sede da Odebrecht nesse dia. E aí o senhor Augusto Roque solicitou ao Departamento de Operações Estruturadas a realização de um repasse de R$500 mil relacionado a Belo Monte para o codinome Esquálido. Segundo revelado pela empresa, era atribuído ao senhor Edson Lobão. Além disso, havia uma planilha e constava lá, endereço de entrega, Rua México, número 168, Rio de Janeiro. O mesmo endereço onde o senhor Sérgio Machado falou que as entregas de propina aconteciam no interesse do Grupo Extra Ambiental. Então, 2 empresas entregando propinas em tese no mesmo endereço, um escritório de advogados no Rio de Janeiro. E também esse pagamento para fechar toda a linha do motivo, a circunstância, a forma, o local e o valor, ele estava atribuído na planilha de propinas da Odebrecht à obra UHE Belo Monte, construção da usina hidrelétrica de Belo Monte. Então, todas essas provas, elas mostram uma primeira etapa da propina, indicam que necessita ser investigado um possível fornecimento de valores em espécie por Márcio Lobão para a Galeria de Arte, que em contrapartida lhe deu cheques não nominais
ou seja, Márcio Lobão poderia preencher o nome de qualquer um ali para utilizar esses cheques e que eles poderiam ser utilizados, então, para a aquisição da obra de arte. Para fechar esse circuito, ou seja, para que não ficasse um pagamento da galeria sem que houvesse a contrapartida, foi localizado transações de obras de arte com valores que chamaram bastante atenção, justamente nesse dia. Então, o que foi verificado? Que o senhor Márcio Lobão, em 16/9, no dia 10/4 de 2014, ou seja, a época dos fatos, ele vendeu uma obra de arte de Milton Costa, que foi adquirida por ele em junho de 2009, por R$45 mil. Ele declarou ter vendido pela essa galeria de arte em abril de 2014 por R$850 mil. Ou seja, ele declarou uma valorização dessa obra de arte de 1.788%. O artista não faleceu, não havia um motivo aparente para essa supervalorização da obra de arte, a não ser o fato de que havia necessidade de dar uma justificativa, uma aparência para um aporte que vinha sendo feito pela galeria em favor do investigado. Aconteceu essa mesma conduta com uma outra obra de arte que foi comprada por R$120 mil no ano de 2003 e vendida por R$500 mil no mesmo dia. Isso, suspeitas sobre a aquisição da obra de arte A Serpente e o Pássaro. Mas há outros indícios de que isso pode ter acontecido com outras obras de arte. E eu cito dois desses possíveis indícios. O senhor Márcio Lobão declarou em sua declaração de imposto de renda ter adquirido uma obra de Irã do Espírito Santo em 2009 por R$21 mil e declarou ter vendido essa obra em 2018 por R$85 mil, 297% de sobrevalorização. E também declarou ter adquirido uma obra de Ivan Serpa em dezembro de 2010 por R$45 mil e ter vendido essa obra em dezembro de 2015 por R$850 mil. Os mesmos 1.788,89% de sobrevalorização. Então, aqui temos indicativos robustos de que podemos estar aqui investigando operações de lavagem de dinheiro por meio da venda e aquisição de obras de arte. Uma segunda tipologia, uma terceira, desculpa, na verdade quarta, né? Estamos falando de offshores no exterior, depósitos e saques em espécie, obras de arte. Agora, a quarta diz respeito a uma transação imobiliária que chama muita atenção. Trata-se de uma aquisição que foi feita por Márcio Lobão de um apartamento em fevereiro de 2013, na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro. Ele declarou ter adquirido um apartamento por R$4 milhões. Em 20 de fevereiro de 2013. O dinheiro que ele utilizou para adquirir esse apartamento foi oriundo de uma venda de um imóvel em Brasília, pelo valor de R$2.950.000 para a empresa Hightech Construções. Empresa essa de propriedade de seu irmão, Luciano Lobão. O que chama a atenção na sequência dessa transação? Houve a venda, ou ele declarou a venda do imóvel por R$2.900.000 para a empresa do irmão, e no ano de 2017, depois da deflagração da operação Leviatã pelo Supremo, ele declarou que o seu irmão, e não mais a empresa, deu em pagamento esse imóvel por um empréstimo que ele tinha feito no ano de 2015. Então, foi possível constatar que o imóvel nunca saiu do nome no registro imobiliário do senhor Márcio Lobão, sempre esteve no nome do senhor Márcio Lobão. Ele passou a declarar que houve um empréstimo que emprestou dinheiro para Luciano Lobão no ano de 2014, só que não declarou isso no ano de 2014, não declarou isso no ano de 2015, não declarou isso no ano de 2016. Foi declarar por meio de uma retificadora após a deflagração da operação sob ordem do Supremo. E aí falou que emprestou para Luciano Lobão cerca de R$3.100.000. Consultando os dados bancários afastados por ordem judicial do senhor Márcio Lobão, não foi possível verificar qualquer transferência dele para o irmão. Então, aqui o que estamos a apurar é se de fato essa operação ocorreu
ou se não foi ela também uma forma de incorporar valores recebidos em espécie, em um esquema criminoso, dentro da economia formal, com aparência de legitimidade, legalidade, para que o patrimônio paulatinamente fosse aumentando. E aí, todos esses indicativos se reforçam, como disse no início, pelo fato do salto patrimonial do investigado ter ocorrido entre 2007 e 2017, de 8 para 44 milhões de reais. Acho que seriam esses os aspectos da... Peço desculpas pela extensão mas as operações, elas, de fato, chamam atenção pela complexidade e fico à disposição para esclarecer qualquer detalhe. Alô? Ok. Como bem explícito, bom dia a todos. Receita Federal está participando novamente dessa operação fase com 18 colegas, né, nos 3 polos, né, Rio, São Paulo e Brasília. E como bem frisou o doutor Robertson, o doutor Ataíde, por parte da Receita foi interessante, e é interessante a gente verificar quão magnífico, ou quão espantoso foi a forma que ele utilizou, né? Se a Receita visse apenas as retificações de imposto de renda, não ia chamar atenção, porque a pessoa pode retificar as declarações em qualquer momento, mas se a gente vê no contexto da investigação, dados do Ministério Público Federal, dados da Polícia Federal, que corroboram, que trazem novas informações, a gente vê a utilidade do trabalho conjunto. É interessante, porque se a Receita fosse só ver as retificações, não ia chamar atenção, porque ele fechou, declarou coisas que havia esquecido, informou bens ou transações imobiliárias que à época ele tinha esquecido, ou doações ou empréstimos, mas então, se você verifica no contexto de tudo que é trazido de informação, de colaborações, dados bancários, dados de informações de imobiliárias e cartórios, você vê que isso aparentemente tem um aspecto de ficção. Então, eu gostaria só realmente de frisar o interessante que é o trabalho conjunto, que complementando, trazendo informações complementares, podem evidenciar formas utilizadas pelas pessoas para lavar dinheiro ou para esconder o que de fato estão fazendo. Obrigado. Bom dia a todos, e foi justamente essa reunião de elementos, né, que nos possibilitou a deflagração da Operação Galeria no dia de hoje. Considerando os aspectos destacados pelo Dr. Robertson, pelo Dr. Ataíde, nós tínhamos em mente a busca de elementos específicos, visto que, tanto na tipologia da corrupção quanto na lavagem de dinheiro, para a caracterização dos delitos, há elementos próprios. Então, a partir do que havia sido destacado pelo Dr. Robertson, a 13ª Vara da Justiça Federal aqui em Curitiba expediu os mandados. E a escolha justamente das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília se deveu justamente a lugares de interesse da atuação dos alvos. As empresas que teriam sido objeto, fontes, né, da propina em questão, já são investigadas aqui em outros inquéritos da Polícia Federal. Se destaca também que foram as residências e houve buscas em empresas também. O Dr. Robertson havia pontuado, né, esse aspecto de serem várias as tipologias. Então, se a gente considerar, além da própria corrupção, se nós considerarmos a questão da lavagem de dinheiro, foram vários focos. Obras de arte, imóveis, movimentação de valores para o exterior, documentos relacionados a transações ao portador também. As equipes que reuniram 66 policiais federais que foram deslocados para essas 3 cidades, na parceria com os nossos colegas 18 auditores que integraram as equipes, foram compostas também por peritos, além de agentes, escrivães e delegados da Polícia Federal. Nesse sentido, essa visão integral
está sendo, né, porque não foram todos os alvos que tiveram a busca terminada, está sendo de grande importância. A atividade da Polícia Federal é bastante específica nessa data de hoje, visto que os mandados expedidos pela Justiça Federal vieram bastante detalhados no tocante aos objetos que seriam de interesse. Nesse sentido, os colegas registraram já a relação, ou foram encontradas mais de 100 obras de arte. Algumas delas têm valores que ultrapassam R$1 milhão. Os senhores muito provavelmente vão perguntar o que vai ser feito com essas obras de arte, né? Num primeiro momento, isso nós havíamos conversado, inclusive, com o Dr. Robertson, e a questão é, aquelas que haviam sido identificadas e estão constantes da ordem judicial, elas são objetos de apreensão. Outras, que precisam de diligências complementares, no sentido de que se sejam relacionadas ou não aos tipos investigados, estão sendo todas relacionadas e fotografadas, para que se haja um registro. Então, além das obras de arte, as equipes reportaram em ter encontrado vários documentos relativos a imóveis, não só aqui no Brasil, mas também no exterior. Foram encontrados títulos ao portador, títulos de grande valor também, que sugerem uma possibilidade de lavagem de dinheiro também. Mas vejam bem, como o Dr. Robertson mesmo pontuou, esses elementos que nós estamos colhendo nessas diligências realizadas são peças do grande quebra-cabeça, né, Dr. Robertson? Então, vão ser necessárias outras diligências no sentido de reunir informações complementares no sentido da confirmação ou não. Essa questão do superfaturamento das obras de arte nos chamou bastante atenção, e com as informações inicialmente reunidas, porque os valores foram expressivos, né? Obras de arte tinham um valor, de repente elas são negociadas com valores muito maiores, chegando a ponto de 300% a mais. Acho que hoje em dia nenhuma aplicação rende tão bem, né? 1.700, aquele outro caso, né? Então, realmente, esse pode ser um nicho importante, né, de avaliação na investigação da lavagem de dinheiro. Então, retomando as informações mais específicas, como eu havia comentado, são 66 policiais federais. Os mandados expedidos pela Justiça Federal da 13ª Vara foram 11, sendo que foi um mandado de prisão preventiva que também já foi cumprido, e o alvo desse mandado de prisão cumprido vai ser trazido aqui para a Superintendência do Paraná. Acho que é isso, então. Reforçando o que eu passei aos senhores agora, antes do início dessa coletiva, só para reforçar, né? Ao final não haverá o conhecido como quebra-queixo, e pedir a gentileza também dos senhores, na hora de fazerem suas perguntas, lembrarem-se que são referentes a esta fase, 65ª fase da Operação Lava Jato. Ok? Bom dia, Dulcinea Novaes, da RPC, afiliado da Rede Globo. Essas investigações, elas são um desdobramento já daqueles processos contra o ex-ministro Lobão. O senhor poderia detalhar, doutor Robertson? Nesse caso, a gente tem dois conjuntos de fatos sob investigação, né? Um conjunto de fatos cuja investigação iniciou-se aqui na Lava Jato, em Curitiba, diz respeito ao caso envolvendo o Grupo S. Na verdade, ambas as investigações elas tiveram desdobramentos de colaborações premiadas, né? Então, a investigação das propinas que foram pagas no interesse das obras da Transpetro pelo Grupo S, a investigação ela surgiu, teve o seu pontapé inicial com a colaboração do Sérgio Machado. De outro lado, as investigações no que diz respeito às propinas
em tese pagas no contexto da construção da usina de Belo Monte, foram reveladas no âmbito das colaborações da Odebrecht. Então, a fase deflagrada por ordem do ministro Fachin em 2017, portanto, investigando Edson Lobão ao tempo em que ele ainda ocupava um cargo com prerrogativa de foro no Supremo, elas instruíram parte das diligências que hoje são cumpridas. Então, houve o compartilhamento de provas por parte do Supremo para a Força Tarefa Lava Jato em Curitiba. Esse compartilhamento possibilitou que a investigação se espraiasse para novas frentes, e para melhor entender essas novas frentes é que alguns mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos hoje. O que o senhor considera que avançou, então, nesse processo? Olha, a continuidade das investigações permitiu que a gente verificasse uma série de possíveis lavagens de dinheiro que eram desconhecidas, como, por exemplo, as operações com saques, depósitos, operações com obras de arte. Então, uma série de diligências foram aprofundadas, permitiram que também viesse à tona novos fatos criminosos a serem investigados. Além disso, em relação especificamente a Belo Monte, houve diligências supervenientes que comprovaram, através de buscas e apreensões, que efetivamente os valores em espécie na Rua México, no escritório ligado à família Lobão, o que permitiu o oferecimento de uma ação penal em julho de 2019 contra Edson Lobão e Márcio Lobão e outros investigados. Então, isso já é um avanço considerável, e os desdobramentos estão sendo objeto de aprofundamento a partir de agora. Para os senhores também ficou evidente que era o Márcio Lobão que cuidava de todos os detalhes dessas operações, dessas transferências de valores ilícitos? Sim, todas as investigações relacionadas a Lobão, o Márcio Lobão aparece como encarregado, como eu disse anteriormente, de passar o chapéu, de coletar os valores, de operacionalizar as lavagens de dinheiro para a ocultação das propinas recebidas. Só complementando o que o Dr. Robson falou a respeito da novidade, o que as investigações avançam. Lembrando que nós estamos na 65ª, né, fase da Operação Lava Jato. É uma fase, portanto, uma operação que começou há bastante tempo, e como vocês podem estar percebendo, a gente está avançando muito para a questão da lavagem de dinheiro e recuperação de ativos. Então, às vezes, além dos novos crimes que foram descobertos, estão sendo comprovados, e os investigados que podem até estar já respondendo por algum dos crimes agora passam a responder sobre outros que eram desconhecidos. O ponto mais positivo, na nossa opinião, é poder trazer aos cofres públicos de volta o prejuízo que essas organizações criminosas descobertas pela Lava Jato causaram ao Brasil. E assim, esses recursos que hoje estão sendo apreendidos na forma de obras de artes, de veículos, de joias, de dinheiro em espécie, podem ser leiloados, por exemplo, em se tratando de obras de arte, e o recurso ser utilizado pelo Brasil nas diversas formas de recuperação social, diversas recuperação de toda a verba que hoje a gente está vendo fazer falta em diversas áreas do nosso Estado. Só para acrescentar, talvez para ilustrar, é interessante como, às vezes, uma investigação ela começa a partir de uma colaboração premiada, por exemplo, com um colaborador falando, olha, eu, na condição de diretor, presidente da estatal tal, determinei que o executivo X da empreiteira tal repassasse propinas em espécie para o agente político X. E isso, em tese, não possibilita a responsabilização da pessoa, ela precisa, é necessário uma série de investigações para verificar se esse relato, ele de fato condiz com a realidade, se é necessário investigar todo o entorno dessa transação para verificar se outros elementos de prova, objetivos, outras pessoas, todas essas provas indicam que de fato aquilo aconteceu. Então, nesse caso, só para que você tenha uma ideia da dificuldade e da complexidade de uma investigação como essa, houve deflagrações de medidas de busca e apreensão, houve afastamentos de sigilo do telefone, para ver como e quando e onde os investigados se comunicavam. Houve afastamento de sigilo telemático, para ver os e-mails entre esses investigados. E foi a partir desse afastamento telemático, cumprido nesse ano, que, por exemplo, a gente conseguiu ver comunicações de Márcio Lobão com o seu gestor financeiro de contas offshore no exterior,
falando, olha, tem X em tal banco, vamos fazer o quê? Vamos repassar para tal. Então, nos mostra a atualidade do caso. Não bastasse isso, houve o afastamento do sigilo fiscal dos investigados, pessoas físicas e jurídicas. E aí se buscou verificar se o que eles informavam para o Estado, para a Receita, condizia com o que, de fato, trafegava nas suas contas bancárias. E a gente começou a ver fraturas expostas. Opa, ele declarou isso, mas isso não aconteceu na prática. Opa, ele declarou aquilo, mas, na verdade, quem fez isso foi outro agente. Então, e aí, o que era, no começo, uma única hipótese, a empresa X pagava propina para o agente político Y, traz diversas outras hipóteses, diversas outras indagações que precisam ser respondidas. Algumas delas a gente consegue com êxito, a partir de buscas, novas medidas, elucidar, e outras, infelizmente, pelo tempo que foi decorrido, pela complexidade da operação, pela própria natureza de uma lavagem de dinheiro que serve a apagar vestígio, infelizmente não se tem provas o suficiente para tomar medidas judiciais. Mas, como disse o doutor Luciano, o compromisso de todas as agências, o Ministério Público, da Receita, da Polícia, de todos aqueles que trabalham na Operação Lava Jato é identificar todas essas lavagens, rastrear todos esses valores, estejam eles no Brasil ou no exterior, tentar recuperar eles para que o erário seja em larga medida ressarcido. Marina Protasiewicz, do canal 21. Eu queria que vocês falassem a respeito dos valores. 50 milhões correspondem aos esquemas envolvendo os contratos com a Transpetro, com a Odebrecht, enfim, com todas essas empresas, e o restante da lavagem de dinheiro que corresponde ao montante de pagamento feito, né, em espécie, enfim, com outras questões, acresce esse valor de 50 milhões, ou esses 50 milhões já contabiliza todo o montante movimentado, tanto pelo Edson quanto pelo Márcio? Dentro daquela linha de ser esse um caso interessante de estudo de lavagem de dinheiro, é interessante a gente relembrar que a lavagem de dinheiro ela acontece tanto por meio da dissimulação das vantagens ilícitas, quanto por meio da ocultação das vantagens ilícitas, da sua natureza, da sua origem, quanto também por meio da sua reintegração. Então, uma coisa é você repassar a propina, e outra coisa é você fazer com que essa propina seja reinserida formalmente de forma que possa ser utilizada pelos alvos. Então, na presente fase, se investiga ambos os fatores, tanto os repasses, e aí o repasse simples da propina não configura lavagem de dinheiro, é uma corrupção, é o pagamento de uma propina ajustada, mas quando esse repasse se dá por meio de artifícios, subterfúgios, ele pode configurar também uma lavagem, e às vezes acontece em sucessivas camadas de lavagem de dinheiro para que aquele valor seja reinserido nas contas, no patrimônio dos envolvidos. Então, os 50 milhões, eles dizem respeito a uma aplicação de um percentual de propina que foi revelado pelos colaboradores, no caso do Grupo S e contratos da Transpetro, sobre o valor dos contratos. Então, estima-se, a partir do que os colaboradores falaram, o senhor Sérgio Machado falou, olha, a propina era de 1 a 5,5%. Aplicando esse percentual, que variava de acordo com a empresa do Grupo S, ao valor do contrato que eles tiveram com a estatal, se chega a cerca de 50, 55 milhões de reais de propina. Parte desses valores, nós conseguimos rastrear os repasses e estamos aqui aí investigando já camadas de lavagem de dinheiro, né? E no caso de Belo Monte, o doutor Ataíde pode explicar melhor? Em relação a Belo Monte, o consórcio Norte Energia era composto por 16 empresas. Até o momento foi oferecida uma denúncia que já com substância de ação penal de parte desses valores que são relativos a 2,8 milhões. Então, é uma estimativa, essa questão de 50 milhões de reais, mas é uma estimativa concreta em cima de percentuais declarados de propina ajustados. Pedro, do G1. Primeiro, só queria confirmar algumas informações. A respeito desse aumento de patrimônio de 8 para 44 milhões, eu queria confirmar se os valores, o período que foi constatado esse aumento, e se esse valor foi declarado, esse valor, ou como é que chegou a esse valor. Confirmar também se o ex-ministro Edson Lobão foi alvo de busca, e no que diz respeito às cerca de 100 obras de arte que foram encontradas, elas foram encontradas na galeria, na casa do Márcio Lobão, nos dois locais. Enfim, detalhar um pouco mais sobre essas obras de arte.
Bom, eu posso esclarecer com relação à evolução patrimonial. A partir do afastamento do sigilo fiscal do investigado, o senhor Márcio Lobão, foi possível verificar que da renda declarada por ele à Receita, houve em dezembro de 2017, houve uma declaração de renda de cerca de 8 milhões e em dezembro de 2017, a renda que ele declarava era de... A renda não, né? O patrimônio que ele declarava era de cerca de 44 milhões. Então, bem dizer, de 2008 a 2017 foi esse o incremento patrimonial havido declaradamente por ele. Então, é necessário dizer que algumas das contas, como o doutor Ataíde já destacou, encontradas no exterior, não estavam sendo declaradas. Então, e também existem diversos investigados falando que repassavam valores em espécie para ele. Então, não é descabido imaginar que pode ter ele ocultado da sua renda declarada também alguns valores. Sobre as obras de arte, só lembrando, são 11 equipes, né? E, segundo os chefes, o reporte dos chefes, houve o encontro de obras de arte tanto no Rio de Janeiro quanto no Distrito Federal. Em números especificamente, eu vou poder repassar a vocês um pouco mais tarde, porque as equipes ainda estão diligenciando, né, ainda estão fazendo a relação, arrecadando, né, os objetos, e daí eles vão ter condições de nos passar com mais precisão esse número total. Mas observe-se bem, não significa que todo esse contingente de obras de arte seja fruto de ilícito, né? Então, justamente por isso, a gente ressalta, na verdade, que outros elementos vão precisar corroborar a origem e a transação com essas obras de arte para a gente poder falar, não, essa aqui é ou essa aqui não é, tá? O ex-ministro não foi objeto de medida de busca? Não houve nem mandado de busca, nenhum mandado à Justiça Federal da 13ª Vara expediu em relação ao ex-ministro. Eu queria só fazer uma parte, aproveitando a questão sobre as obras de arte, para compartilhar aqui a dificuldade que se tem ao investigar lavagem de dinheiro com obras de arte. Obras de arte são bens únicos. Seu valor intrínseco é o valor da arte. E muitas vezes esse valor ele não é economicamente auferível. O valor de uma obra de arte só é auferível quando ela é vendida. Então, o que torna muito difícil de você precificar a sobrevalorização ou não de uma transação, quanto aquela obra de arte de fato vale, a não ser em casos em que há, por exemplo, sobrevalorização de 1.700%, coisas que fogem completamente ao senso comum. Então, um trabalho que vem sendo feito no âmbito da Operação Lava Jato, em parceria do Departamento Técnico-Científico da Polícia Federal, em parceria com o Museu Oscar Niemeyer, nos casos em que a apreensão de obra de arte, não apenas que se faça o restauro, a guarda e, em alguns casos, a exposição da obra de arte, até que seja dada uma destinação a ela, mas também, em alguns casos, se busca aferir economicamente o valor dessas obras de arte, o que é bastante caro para uma investigação de lavagem de dinheiro, porque, como disse, obras de arte são bens de difícil avaliação e, não bastasse isso, muitas vezes são transacionadas completamente à margem de qualquer registro formal. Para se comercializar uma obra de arte, basta que o vendedor transfira a obra, o objeto, o quadro, por exemplo, para o adquirente e um certificado de propriedade. E muitas vezes, a menos que eles declarem isso em sua declaração de imposto de renda, isso passa completamente fora dos radares das autoridades. Então, buscas e apreensões também em investigados que podem ter lavado dinheiro com obras de arte também são relevantes para se verificar se todas as obras que eles possuem estão declaradas. E se há uma lacuna em relação às obras que possuem as obras declaradas, por que essa obra não foi declarada? Lhe pertence, mas não foi declarada? Então, aí há também uma possibilidade de ocultação de valores num esquema criminoso. Bom dia, André, do Valor Econômico. Eu queria perguntar o seguinte, um fato que chamou a atenção é o fato de o Márcio Lobão ter cobrado propina no hospital. Eu queria que vocês esclarecessem, dessem mais detalhes sobre esse acontecimento,
quem foi a pessoa que estava no hospital, quando aconteceu, de que forma se deu. E uma segunda pergunta, que foge da operação de hoje, mas não posso deixar de fazer, é sobre o novo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Eu queria saber o seguinte, ele convidou a procuradora Danelon, lá da Lava Jato de São Paulo, para compor a equipe. Queria saber se esse é um aceno à Lava Jato, na opinião de vocês, e quais são as preocupações do Ministério Público em relação à nomeação do novo procurador. Obrigado. Em relação à indicação do novo Procurador-Geral da República, a Lava Jato e vários colegas do Ministério Público Federal, associados da Associação Nacional dos Procuradores da República, independente da pessoa, o nome do indicado, sempre batalharam pela nomeação pela lista, em razão da independência do Ministério Público Federal e do costume constitucional de se indicar um Procurador-Geral da República que compunha a lista. O presidente fez a sua escolha e agora será objeto de sabatina no Senado. Em relação ao senhor Henrique, ao pedido de propina no hospital, o que ocorreu foi que, em relação à questão de Belo Monte, a Odebrecht foi uma das empresas participantes do consórcio construtor, e na época o seu diretor, Henrique Valadares, passava por um tratamento de saúde, e naquele momento o senhor Edson Lobão, a pretexto de fazer uma visita de cortesia, foi ao hospital fazer o pedido de propina ao senhor Henrique Valadares, porque a Odebrecht ainda não tinha iniciado os pagamentos relativos à usina hidrelétrica. A partir daí, o senhor Henrique Valadares credenciou que o senhor Edson Lobão procurasse um outro diretor da Odebrecht, porque ele estava impossibilitado de dar seguimento a esses assuntos em razão das questões de saúde. Esse fato consta da ação penal e foi objeto de narrativa da denúncia. Essa visita deve ter ocorrido em meados de 2011, 2012. Eu tentei levantar aqui, mas eu comecei a responder e eu posso até certificar aqui e passar para vocês. Kátia, da Folha. Em relação ao Edson Lobão, né, vocês comentaram que não há nenhum pedido em relação a ele nessa operação. Mas, pelo que eu entendi, a lavagem de dinheiro, isso que justificou a prisão do Márcio, ela ocorria até esse ano. Então, por que não há nenhuma medida em relação ao Edson, se essa lavagem de dinheiro é em relação aos dois? As investigações apontaram a necessidade de cautelaridade em relação ao senhor Márcio Lobão, porque ele era a pessoa que estava fazendo as operações em nome do pai. Nós fizemos as medidas com base em evidências, com base em elementos necessários, e a partir daí o Ministério Público, a Polícia Federal, a Receita, tomam as decisões acerca dos pedidos que serão realizados à Justiça. Então, não se vislumbrou a necessidade de outras medidas cautelares além das que foram efetivadas hoje. Só um adendo, é importante destacar que cumprimentos de operações, medidas cautelares, sejam elas de prisão ou busca e apreensão, elas nada têm a ver com a responsabilização dos eventuais criminosos que praticaram corrupções ou lavagem de dinheiro. Em sendo constatada a prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, em sendo da atribuição da Lava Jato em Curitiba processar esses ilícitos, as medidas serão adotadas nas esferas respectivas. Então, é importante diferenciar o momento de coleta de prova, e aí a questão é buscar evidências que possam responder às incógnitas que surgiram ao longo da investigação, e, depois de obter essas evidências, processar nas esferas cabíveis aqueles que delas participaram. Então, são duas esferas diferentes e, por vezes, não coincidentes. Mas, só para entender direito, o mandado de prisão do Márcio é motivado pelas lavagens que ocorreram, teoricamente, atualmente? É um conjunto de fatores, né? Creio que a gente pode trazer alguns desses fatores. O fato dele ter participado por um longo período, conforme evidenciam as provas angariadas ao longo da investigação de ilícitos graves, ou seja, um período que vai desde pelo menos 2008 a 2014 na coleta de valores em espécie e se estende até 2019 com a manutenção de valores no exterior, com a venda
aparentemente sobrevalorizada de obras de arte. Tem uma daquelas obras de arte que referi anteriormente foi vendida em dezembro ou novembro de 2018. Então, as condutas, elas continuaram. Não bastasse, então, a gravidade concreta dos fatos, a extensão, o fato de que a gente está falando aqui de duas estatais, de pelo menos 2 empresas, todo esse conjunto probatório mostra a necessidade, seja para a garantia da ordem pública, seja para a garantia da aplicação da lei penal, do decreto de prisão. E, nesse sentido, foi a decisão judicial da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Não tem relação com a operação, mas é minha obrigação perguntar, em relação à Receita Federal, matéria de hoje da Folha, que apagou dados anteriores de acesso aos dados de investigados da Lava Jato, em relação ao Ministério Público, que pediu arquivamento do inquérito sobre escutas na PF, né, que o Magno Xavier cita como de forma abrupta e antecipada, das investigações sobre as escutas, e em relação à PF, os relatórios de gravação das interceptações do Lula, por que eles não vieram a público e só a gravação em relação à ex-presidente Dilma? Com relação a perguntas que não digam respeito diretamente à 65ª fase da Operação Lava Jato, eu solicitaria que você entrasse em contato com a Fernanda, nossa assessora de imprensa, e a gente pode, na sequência, conversar. Bom dia. Bom dia, Paulo, da KTV, afiliada à TV Cultura. Dr. Robertson, queria que o senhor destacasse o momento que o senhor fala a criatividade que impressiona nas investigações. Seria só apenas por conta das obras de arte? Na verdade, a criatividade está no artifício que, por vezes, os investigados utilizam para que o Estado tenha grande dificuldade em diagnosticar, mapear e encontrar provas, evidências dos ilícitos praticados, né? A criatividade nada tem a ver com a arte, na verdade, o fato é uma deturpação da utilização de um objeto de arte quando alguém o utiliza para lavagem de dinheiro. Não deveria ser jamais essa a finalidade de uma obra de arte, que, como disse, tem um valor intrínseco, artístico, e que deve ser preservado. Até se falar em quantificação de obras de arte, monitorização desse mercado é algo que está numa esfera inadequada. Mas, infelizmente, agentes criminosos se valem de dificuldades que se tem para trazer um valor econômico a determinados bens para praticar os ilícitos. Mas, de fato, a criatividade ela se revela por meio de uma série de recursos. Celebração de contratos falsos, depósitos em espécie, simulação de empréstimos, repasses no exterior, constituição de empresas em nomes de offshores. É interessante até se vocês forem resgatar o nome de algumas dessas offshores, são nomes, às vezes, com uma dose de sarcasmo, a gente vê não raros casos. Então, é um levantamento até interessante de se fazer, por exemplo, o nome das offshores constituídas por diversos investigados da Lava Jato. Tem vários nomes de offshores que são um verdadeiro assinte às autoridades públicas. Então, é um misto de criatividade com desboche, com desdém, por vezes. E o importante é que esses fatos têm vindo à tona, esses ilícitos, embora bastante complexos, com uma dificuldade de investigação bastante grande, eles, cedo ou tarde, são descobertos, provas são obtidas sobre eles, e os agentes que participaram dessas lavagens têm sido levados à responsabilização. Outra coisa que também chama muita atenção, e a gente está falando de 2019, 5 anos após a deflagração da Operação Lava Jato, é o fato de diversos investigados continuarem praticando crimes. O fato de diversos investigados que sabem que são investigados na Operação Lava Jato continuarem mantendo recursos no exterior, continuarem movimentando os recursos no exterior. Nesse caso, em particular, houve, por exemplo, a identificação de uma transação específica que ocorreu a partir de contas mantidas por Márcio Lobão no exterior para a conta de um doleiro. Então, até quando investigados, pessoas que praticaram crimes graves de corrupção e lavagem de dinheiro vão continuar apostando na impunidade? Será que não seria o caso deles tomarem a frente e revelarem esses ilícitos antes que o Estado obtenha as informações por via própria? Né? Essa é uma questão que a gente permanentemente se coloca no âmbito da operação, porque estamos falando de 5 anos de Operação Lava Jato, e ainda estamos falando de crimes do ano corrente, né?
Mais uma pergunta do Cineia da RPC, filiado da Rede Globo. Qual é o exemplo mais gritante nessa análise dos valores de compra e venda das obras de arte? Eu vou destacar, vou destacar dois aqui, e que eles chamam atenção, inclusive, pelo exato percentual de sobrevalorização que aconteceu entre eles. Só deixa eu resgatar aqui. Então, uma das obras de arte que foi vendida foi a obra de arte do senhor Milton, do artista Milton da Costa. Ela foi adquirida pelo Márcio Lobão em junho de 2009, pelo valor de R$45 mil. E foi vendida no dia 10/4 de 2014 por R$850 mil, ou seja, percentual de valorização de 1.788,89%. Peço para que gravem esse valor, porque foi exatamente esse o valor de sobrevalorização que foi declarado pelo senhor Márcio Lobão ao vender a obra de arte do artista Ivan Serpa, que foi adquirida por ele em dezembro de 2010, por R$45 mil, e vendida em dezembro de 2015 por R$850 mil. São duas alienações de obras de arte declaradas em que houve uma sobrevalorização de um lucro de R$684 mil, no caso das duas obras. Isso é bastante significativo. Exatamente o mesmo valor de sobrevalorização. As duas obras ele declara ter adquirido por R$45 mil, uma em 2009 e outra em 2010, e declara ter vendido uma em 2014 e outra em 2015 por 850. Então, nas duas obras, ele informou a Receita ter tido um lucro com as transações de R$684 mil em cada uma, ou seja, mais de R$1 milhão em duas obras. Ainda precisa ser avaliado pericialmente essas obras, quantificado, buscado uma análise pericial, mas os valores saltam aos olhos e o percentual da valorização também. 1.788% de valorização, mais exatamente 1.788,89%. Só uma última pergunta, doutor. Em relação a esses agentes, e existem diversas outras empreiteiras que, segundo as investigações apontam, também podem ter efetuado repasses aos investigados, mas aí em relação a elas, a investigação continua. Essas operações até ilícitas, até 2019, foram até agora, mês de agosto, setembro, até quando exatamente? 2019 é a manutenção, né, dos recursos no exterior. Então, segundo foi afirmado pelos agentes aqui que colaboraram com a Justiça, os repasses teriam ocorrido de 2008 a 2014, mas aí o que a gente verificou aprofundando a investigação é que há indícios fortes de possíveis crimes de lavagem de dinheiro sendo praticados depois disso e se estendendo até o ano de 2019. Você citou essas duas obras com essa sobrevalorização, mas teve outras obras que foram identificadas, né? A gente tem como ter esse valor de quanto foi identificado de suspeita de lavagem de dinheiro a partir da aquisição e venda de obras de arte? Você tem como passar esse valor? Eu posso passar via Ascom na sequência. Está na peça do Ministério Público e na decisão judicial, mas depois a gente passa os valores certinho, com datas e sobre os quais recaem suspeitas. Lembrando aqui que é preciso ainda verificar o que foi apreendido na busca e apreensão, analisar essas evidências, inclusive pelo corpo pericial. Ainda o que existe hoje são suspeitas, né, para que a gente tenha os desdobramentos das medidas subsequentes, a gente ainda precisa trabalhar, em resumo. E dos valores totais que vocês passaram do recebimento de propina, tanto do Márcio quanto do Edson Lobão, que já se tem conhecimento. A gente tem uma separação assim de quanto que a estimativa de propina recebimento de um e de outro, ou é o valor total que a gente está trabalhando, aquele valor de 50 milhões, e, enfim, você tem uma estimativa de separação desse valor por pessoa? Não tem essa dentro do clã familiar ali, não tem essa divisão. Bom dia, Ângelo da Band News FM. Vocês comentaram que, diferentemente de outros, tem algum motivo especial em relação a isso? Essa propina beneficiava exclusivamente
Edson Lobão e sua família, ou também outros agentes públicos ou políticos ligados ao MDB? Eu coloco aqui o que nos foi relatado pelo senhor Sérgio Machado, né, que era diretor-presidente da Transpetro, responsável pela corrupção lá naquela estatal, amparado no cargo e lá mantido por pessoas influentes do MDB, inclusive pelo senhor Edson Lobão. Ele disse que quando o Edson Lobão assumiu o Ministério de Minas e Energia em 2008, ele recebeu uma forte pressão para que aumentasse os valores dos repasses de propina. Ele falou, olha, Edson Lobão me chamou em Brasília, eu fui a Brasília e falou, ó, preciso de mais. Ele falou que queria receber mais propinas. E, segundo Sérgio Machado falou, essas propinas teriam que ser repassadas em espécie aos cuidados do seu filho no Rio de Janeiro. Para que Sérgio Machado conseguisse atender a esse pedido do então senador e ministro de Minas e Energia, ele buscou empreiteiras que tinham a capacidade operacional de entregar propinas em espécie no Rio de Janeiro. E uma delas, com a qual ele já trabalhava ilicitamente, era justamente o Grupo S, formado lá pela S Ambiental, Polidutos e Estaleiro Rio Tietê. Eles tinham a capacidade de entregar propinas em espécie no Rio de Janeiro. E aí o que ele fez? Ele falou com o Wilson Quintela, que tinha essa necessidade, e que perguntou se ele toparia fazer um consórcio com a empresa NM, num contrato da Transpetro, para gerar esses pagamentos. E assim ocorreu. O porquê eles queriam receber as propinas no Rio de Janeiro não foi explicitado, talvez seja até um fator de conveniência, haja vista que os investigados possuíam endereço no Rio de Janeiro. O escritório da família da esposa do senhor Márcio Lobão era situado justamente no Rio de Janeiro, o local onde se entregavam as propinas era esse, então talvez tenha sido uma razão de conveniência. De outros agentes, desculpa? O senhor Sérgio Machado relata pagamentos de propinas a diversos agentes do MDB, alguns deles com foro privilegiado. A presente investigação, a gente apura especificamente repasses de propinas para o senhor Edson Lobão e Márcio Lobão. Exemplificando, inclusive, a Força Tarefa já denunciou esse ano o senhor Romero Jucá por recebimento de valores em razão de contrato da Transpetro também. Certo, pessoal? Neste momento, então, encerramos a presente entrevista coletiva, que teve por objeto a 65ª fase da Operação Lava Jato, Operação Galeria. Bom dia a todos.